Olá, meu nome é Ale Moreno e eu tô aqui para fazer uma conversa muito importante com cada um de vocês. A gente vai falar sobre a pedagogia da horta. Mas antes de falar da pedagogia da horta, eu gostaria de apresentar o Instituto de Aprendizagem Solidária Dorcas Rodrigues. Este instituto nasceu em 2022 com o propósito de gerar aprendizagem consciente. A gente entende que esse é um caminho importante, um caminho fundamental do nosso jeito de ajudar as escolas, ajudar a educação pública, ajudar a educação de base, para que esses estudantes, esses professores, esses diretores de escolas tenham mais possibilidades e consigam, na nossa relação, na parceria, associar mais recursos e caminhos para a construção dessa aprendizagem que gera escolhas conscientes. Então, esse é o propósito do Instituto Dorcas e a gente está muito honrado de dar início a essa jornada com cada um de vocês. Muito bem, eu sou o Ale Moreno e eu quero começar esse bate-papo falando sobre a pedagogia da horta. E o que é a pedagogia da horta, como ela entra na escola, como ela funciona, como ela atua com cada um de vocês, ou como ela pode apoiar cada um dos educadores na escola. Então, eu vou trazer alguns aspectos importantes que mostram, afinal, o que é essa pedagogia? Bom, primeiro dizer que ela nasceu faz muito tempo. Eu sou agrônomo de formação e há muito tempo eu vinha rabiscando, pensando sobre como transformar a horta num poderoso instrumento de aprendizagem para os estudantes. E confesso que fiquei por muito tempo debruçado, rabiscando, conversando, dialogando com outros profissionais, pensando como ela poderia estar a serviço de estudantes. Entendo que muitas escolas possuem horta, mas muitas vezes a horta ocupa um papel da horta pela horta, quer dizer, ela é construída num canto da escola, num espaço, algum professor, algum funcionário cuida dessa horta e ela serve de elemento, ela serve de recurso para os alunos de tempo em tempo irem lá visitar, olhar o que está acontecendo. Mas será que a horta é utilizada na sua potencialidade para que, de fato, a aprendizagem aconteça? E foi sobre isso que fiquei muito incomodado e conversando, dialogando com alguns colegas do Instituto também, surgiu a ideia da pedagogia da horta. E é ela que eu apresento para vocês como caminho. Então, a gente vai viver junto aqui algumas aulas, eu vou explicar o que é a pedagogia, qual a postura do educador para essa pedagogia, a gente vai conversar um pouco sobre as metodologias que apoiam a horta a acontecer, e um pouco das oportunidades que a gente pode encontrar e desafios utilizando a horta dentro da escola. Então vamos lá. O que é essa tal pedagogia da horta? Primeiro ponto importante, quando a gente pensou na pedagogia da horta, o que a gente trouxe e o que a gente refletiu é que o desenho que a gente propõe dialoga com alunos do Fundamental 2, de 6º a 9º ano, e se puder dar mais luz a alunos de 8º e 9º ano. A gente entende que esses alunos, primeiro que o Fundamental 2 é um grande limbo da educação, um lugar que não tem muitos estudos perto, comparando com a educação de base, ou comparando, educação de base, né, Fundamental 1, e comparando com o ensino médio. Então, esse lugar precisa de mais atenção, mais energia. A gente sente também que o Fundamental 2, a gente perde muitos alunos por uma série de razões, então valeria a pena um projeto para isso. Então, a gente desenhou a pedagogia da horta para alunos do Fundamental 2, dando mais luz para alunos de 8º e 9º ano. Ela entra na escola como uma eletiva. Isso é importante dizer. Normalmente, a gente propõe ela como eletiva. O desenho desse projeto da horta, da pedagogia da horta, está baseado na aprendizagem baseada em problemas. Ou seja, os estudantes têm que resolver um problema real que está lá posto à mesa na classe de cada um desses grupos que se juntam para discutir a pedagogia da horta.
eles têm que transformar essas hortas em empresas, essas hortas produzirem ou não alimentos para que eles comercializem no final. Então, é um projeto, é um trabalho todo baseado em análise de problemas, de cenário, de empresas, de finanças, etc. Um ponto fundamental do projeto da horta é que a horta é o meio. O que eu quero dizer é que poderia ser a horta, poderia ser a carpintaria, poderia ser a marcenaria, poderia ser o corte e costura, poderiam ser outras ferramentas, outras tecnologias que ocupam o espaço dessa disciplina. A gente propõe a horta. Então, a horta é o meio, a horta não é o fim. É importante colocar a luz sobre isso. Muitas vezes, alguns professores ficam preocupados com será que houve colheita? Será que colheu pouco, colheu muito? Será que tem mato, não tem mato? Será que tem, como eu lido com a chuva, com o sol? A preocupação, na minha perspectiva, é menor sobre esse resultado no fim. O foco está no processo e a horta é um dos elementos desse processo. Quer dizer, o resultado de colher ou não envolve uma série de questões, inclusive compreender que a horta é uma indústria a céu aberto. Então vai chover, vai estar frio, vai estar calor. Então, o que está em jogo é o processo de aprendizagem. Os alunos vivenciaram experiências de empreendedorismo ao longo do caminho, ou seja, montaram as suas empresas e as empresas são as hortas e entenderam conceitos, fundamentos de empreendedorismo para que essa horta fosse construída. Ponto 1. Outro ponto é um convite sobre a educação financeira. Eles fizeram conta, começaram a ter noção sobre custo, margem, preço. Essas questões estão em torno do processo da horta. A alimentação deles, a relação deles com o alimento se transformou à medida que eles tiveram contato com a horta. O que eu quero dizer, eles passaram a levar para suas casas alguns produtos, por exemplo, aluno que leva a cebolinha para casa porque tem raiz, compra a cebolinha hidropônica no mercado e planta num vasinho na sua casa e entende que ela dá muitos cortes e começa a comer essa cebolinha lá na casa dele. Então, essa alimentação saudável, despertar ele para algumas hortaliças é papel do projeto. Outra coisa que a gente entendeu que é bem fundamental é que ela é uma oportunidade também. A gente tem na geração Z uma relação com o tempo que é uma relação do imediatismo. Então, o convite da horta é um convite da espera. Entre eu colocar uma muda no solo e a colheita, leva tempo. O que antecede, então, a escolha da muda, mais tempo, porque é o tempo do planejar. Então, o projeto foi desenhado para que ele aconteça num ano, mas ele pode acontecer num semestre. De qualquer forma, o tempo de colheita, o tempo do plantio à colheita não é um tempo que eu acelero, porque é um tempo da planta. Esse tempo da planta é dela. E aí é um exercício de paciência, de cuidado, de zelo, para que essa colheita aconteça ou muitas vezes não aconteça. E está tudo bem e que aprendizado está sobre isso. Esse é o convite, esse é mais um olhar para a pedagogia da horta. E a gente sugere no projeto que as turmas não sejam turmas muito grandes, que sejam turmas com 25 estudantes, porque a gente entende que a dinâmica fica melhor, o diálogo na turma fica melhor, as possibilidades de interações potencializam numa turma desse tamanho e dessa dimensão. Outro ponto bem importante trazer é que a pedagogia da horta, acho que para todo educador que estiver aqui comigo, observando e assistindo essa aula, pode pensar sobre, é bonito, mas como isso está associado à BNCC, que dialoga com a BNCC ou não dialoga? Sim, ela dialoga com todos esses pontos da BNCC que estão aqui, que como vocês podem ver aqui na tela, com todos esses pontos da BNCC. Ela dialoga com esses 3 objetivos de desenvolvimento sustentável, as 3 ODSs. Então, ela dialoga com esse, ela dialoga com os 4 pilares de educação da Unesco. Então, ela dialoga com vários pontos e, na minha perspectiva, isso é essencial. A gente pensou em cada aula, cada encontro com o estudante, passa
pelas habilidades que estão propostas na BNCC. Então, vem junto com essa pedagogia muito bem pensado e, por que não, mastigado para o professor qual habilidade da BNCC a gente conversa em cada uma das aulas que o estudante está vivenciando naquele encontro específico. Então, essa é a pedagogia da horta, esse é uma visão macro sobre a pedagogia da horta e a gente vai começar a descer. Então, no primeiro, vamos imaginar que a gente está na primeira conversa nossa aqui, a gente está olhando ainda para o que solo é esse? Estamos reconhecendo o terreno, reconhecemos o terreno do que é a pedagogia da horta, e agora a gente vai descer uma camada que é uma camada de quem cuida desse terreno. E que, na minha visão, é uma camada extremamente importante e decisiva, que se trata da postura do educador. Porque, como eu disse, a horta é o meio, a pedagogia da horta é um convite de uma aprendizagem que tem na sua essência a metodologia ativa, mas e o educador nessa história toda? Como ele se relaciona com isso? Então, eu trago alguns pontos para reflexão desse papel, dessa postura do educador. O primeiro é que é essencial que ele conheça e que ele tenha uma postura propositiva naquilo que se refere às metodologias ativas. Então, por exemplo, a gente vai trazer, eu vou apresentar na aula 4 e na aula 5, jogos que compõem a pedagogia da horta. E é importante dizer que esses jogos, eles convidam diretamente o educador a ter uma postura que reconheça e atue de uma forma muito facilitadora na relação dele com as metodologias ativas. Ou seja, se esse facilitador, se esse educador quiser fazer uma intervenção muito drástica naquilo que está acontecendo na dinâmica da turma, na dinâmica dos grupos, talvez ele interfira num ponto que ele acabe estragando o processo. Então, conhecer, propor e qual postura que ajuda com que essa metodologia de fato funcione. Outra coisa, que é um convite que eu entendo que é extremamente importante, é que muitos de nós educadores fomos convidados a sermos o centro do processo. Então, o professor tem a sua lousa, ele está lá na frente, igual eu estou fazendo aqui, estou expondo um conteúdo, eu sou detentor do saber. Eu sei, você não sabe, eu sou um copo cheio, você é um copo vazio, e eu vou colocar conteúdo do outro lado. O convite que a gente faz aqui na Pedagogia da Horta é um convite para a horizontalidade e um convite onde o educador sai do centro. Ele sai do centro. Ele facilita condições para que aquele aprendizado se dê. E por muitas vezes, o estudante pode se perder no processo. E talvez o educador também se perca. E está tudo bem. Está tudo bem. Porque esse processo é mais genuíno, é mais autêntico na relação entre educando e educador. Talvez nem tenha esse educador nessa plenitude, talvez todo mundo esteja de fato no papel de educando o tempo todo. Acho que essa é a boniteza que eu faço, que tento fazer com esse convite da postura do educador. Então essa horizontalidade, esse convite a dialogar sempre o tempo todo junto, sem a detenção do poder. E sei que esse é um processo complexo. Outro ponto essencial na postura do educador é a perspectiva dele com relação ao erro. O erro deve ser visto como uma evolução do processo, deve ser visto como um caminho para a construção do aprendizado. O erro não deve ser visto como um lugar que eu vou punir. Vou colocar o X vermelho, deu errado. Aqui não. Aqui não. Aqui o convite é aprender sobre e aprender com o grupo. Não é saber sobre o grupo, não é se impor sobre o grupo, mas é construir com esse grupo e reconhecer que o grupo pode avançar 1 milímetro e esse 1 milímetro pode ser muita coisa. Muita coisa. Outro dia eu estava com um grupo de estudantes e um estudante disse para mim: agora entendi para que serve a tabuada. E o que eu quero dizer é que ali no 8º ano ele ainda não tinha entendido para que servia isso. Então, quando ele fez uma conta e ele percebeu essa história, ele avançou 1 milímetro no aprendizado dele, ou mais centímetros na cabeça dele, na perspectiva dele, e eu tenho que reconhecer esse caminho. E mesmo que ele estivesse errando a tabuada,
ele já se deu conta da importância daquilo e agora era só uma questão de entrar no fluxo, porque foi estimulado, foi convidado a pensar sobre a importância da tabuada. Algo que muitos de nós, educadores, não nos foi dada essa oportunidade da aprendizagem verdadeiramente significativa. Outro ponto a entender, que serve para o estudante, serve para o educador, é perceber que existe uma curva de aprendizagem. Existem alguns pontos que são convidados aqui ao estudante, ao educador, a vivenciarem no processo da pedagogia da horta. Por exemplo, conceitos de marketing, conceitos de marca, conceitos de posicionamento de produto, conceitos de análise de mercado, que muitas vezes passam distantes ou nem foram sonhados por educadores e educandos. Então há uma curva de aprendizagem para que eles comecem a entender, comecem a construir repertório para lidar com essa nova nomenclatura, por que não? Então esse é um convite. Os jogos, muitas vezes eles vão errar. Então tá tudo bem errar, vão aprendendo, é uma curva de aprendizagem até que eles dominem essa tecnologia. Mesma coisa a construção da horta, vão montar suas hortas, vão ter uma série de dificuldades, vão enterrar demais a muda vai morrer afogada, vão entender que, peraí, tem um problema aqui, e vai ter uma curva de aprendizagem para que isso aconteça. Então, respeitar essa curva é papel fundamental do educador. Não é abandonar o educando, mas é ajudá-lo a encontrar caminhos. Outra questão importante é que essa frase fala lindamente, é que, para o educador, toda pergunta tem valor. Toda pergunta tem valor. Então é importante reconhecer esse aspecto, né? Toda pergunta tem valor. Toda pergunta traz consigo criatividade, traz consigo uma construção de novos saberes. E o educador também pode estar nesse lugar da pergunta. Perguntar genuinamente, perguntar de forma curiosa como a gente resolve os problemas que vão aparecer ao longo da pedagogia da horta. Surgirão uma série de conflitos. Então, vou contar um grupo que metade do grupo queria plantar morango, outra metade não queria plantar morango, eles começaram a dialogar sobre plantar um morango. O papel do educador é mediar esse conflito, apresentar as possibilidades, os riscos e as vantagens de produzir morango para que o grupo dialogue e o grupo encontre o seu caminho de produzir ou não escolher. A produzir ou não o morango. É uma decisão do grupo, a escolha é do grupo, o grupo é soberano nessa história. Mesmo que eu pudesse olhar e falar, vai dar errado o morango, porque a gente não tem tempo, a gente não tem clima, a gente não tem uma série de condições. O grupo, se ele tomou decisão consciente daquela escolha do morango, deixa tomar, tá tudo bem, vai fazer parte do processo de aprendizagem, e mediar o conflito sem impor necessariamente uma ideia é papel desse educador. Não existe resultado ruim, como eu disse, o fato de produzir, de vender mais ou menos, são todas oportunidades de aprendizagem. Morreu planta, foi pisoteada, atacou uma praga, ficou calor demais. Na minha perspectiva, tudo é oportunidade de aprendizagem e tem que ser dialogado sobre isso que aprendemos nessa situação. Eu gosto de trazer essa perspectiva que o professor, o educador, vai assumir esse comportamento de andaime. Então ele vai estar ao lado, vai estar em torno, vai estar facilitando esse processo de construção do aprendizado, mas ele não é o centro do processo. Ele é o andaime, ele ajuda a construir, mas ele não é o prédio. O andaime ajuda até o momento que o andaime sai e o prédio fica. É a mesma coisa na relação com o estudante, porque o estudante também vai embora no final do ano em algum momento. Ou no meio do projeto o estudante já talvez não precise mais tanto do educador como precisava antes. E por fim, o educador facilita e confia no processo. Ele facilita condições de ajuda, ele coloca como um facilitador que apoia, que é o andaime, que escuta, que acolhe, que dialoga e confia no processo. Muitas vezes a gente se perde num caminho longo de um ano, a gente fala,
Será que isso vai dar em alguma coisa? Dá em alguma coisa, pode acreditar, pode dar. Agora, se eu ficar na minha perspectiva, que dar resultado é aquilo que eu, como educador, imaginei e desenhei na minha cabeça, talvez eu fique frustrado ao longo do caminho, no final, como resultado. Mas se eu entender que resultado é tudo aquilo que os alunos conseguiram avançar ao longo do projeto, todos os passos que eles conseguiram dar, o banner que construíram, uma culminância, ou uma colheita que fizeram, ou o sucesso no jogo, na perspectiva do estudante, isso já é um exercício de profunda confiança no processo de cada estudante da pedagogia da horta. Esse foi o nosso encontro 1, então a gente olhou sobre o que é a pedagogia da horta e quais são as posturas do educador, e eu espero vocês no encontro 2.